Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula, tá? Onde nesta aula vamos ver as novas melhorias que fizemos referente a fator martingale e distância retração. Vamos lá? Vamos clicar aqui em propriedade do Expert para você ver, tá? Ok. Aqui agora nós vamos tratar de alguns parâmetros muito interessantes, tá? Que eu tive que fazer algumas mudanças porque realmente a gente consegue melhorias, tá? Muitas melhorias bacanas no que se diz configuração dos robôs, ok? Nas versões anteriores a gente só tinha um fator martingale, tá? Um único fator martingale. E a gente também só tinha uma única distância retração. Nesta versão atual agora, tá? A última versão agora, nós temos 4 níveis de fator martingale, tá? Junto com esses 4 níveis temos os 4 níveis referente à distância retração, tá? Como que funciona? Para cada nível referente à distância de retração, eu considerei como etapas. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Para a etapa 2 acontecer, toda a etapa 1 tem que ter ocorrido. Para a etapa 3 entrar em ação, a etapa 1 já tem que ter passado por ela, a etapa 2 também já tem que estar completa, aí sim ativa a etapa 3. E a etapa 4, para entrar em ação, a etapa 1, etapa 2 e etapa 3 já tem que ter sido concluída. Para cada etapa dessa que agora existe, né, nós temos um fator martingale. Igual aqui, fator martingale etapa 1. Esse fator martingale etapa 1, ele sempre vai estar ativo enquanto o robô estiver na etapa 1. E o que vai mostrar para a gente se o robô ainda está ou não na etapa 1? É o número de pontos que o robô percorreu, tá? Significa que quando o robô abre uma determinada ordem, os nossos robôs eles sempre vai abrindo novas ordens para sempre estar fazendo preço médio, ok? Até aí você já sabe, tá? Só que agora nessa nova versão você pode programar, você pode falar assim, ó, os primeiros 1000 pontos que o robô andar é da minha etapa 1. Então aqui, ó, etapa 1, percorrer máximo de pontos. Então eu coloquei 1000 pontos, tá? E a distância, a ordem retração da etapa 1, eu coloquei 300 pontos. Significa que a cada 300 pontos, tá, eu vou ainda estar na minha etapa 1 desde que eu não tenha percorrido mais do que 1000 pontos, ok? Vamos aqui no MetaTrader para você ver aqui, ó. Supondo que, vamos pôr uma linha aqui para você ver. Supondo que nesse ponto aqui, ó, a gente tenha feito uma compra, uma venda, tá? Uma compra não, uma venda. Então significa que para eu ainda estar dentro da minha etapa 1, significa que o robô tem que percorrer no máximo 1000 pontos, que seria aqui, ó, algo aqui, tá? Que seria aqui, ó. Vamos passar uma linha aqui para a gente ver aqui, ó. Vamos supor que seria aqui, ó, tá? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Se não for, para bem próximo. Ó, vamos, ok, aqui. Então significa que nesse primeiro bloco aqui, ó, nessa primeira subida aqui, nós ainda estamos na nossa primeira etapa. Passou desse limite aqui, ele já entra na segunda etapa. Por quê? Porque aqui, ó, significa que, presta atenção aqui para você ver, etapa 1, percorrer no máximo 1000 pontos, ok? Tá aqui, ó, etapa 1, tá? E a cada 300 pontos eu vou abrir uma ordem, beleza. Quando ele atinge os 1000 pontos aqui, e já está ali 1001, 1002, 1003, significa que ele já entrou na etapa 2, e a etapa 2 ele vai percorrer mais 1000 pontos. Tá? É mais 1000 pontos. Então aqui eu estou dizendo que eu quero percorrer 1000 pontos na primeira etapa, 1000 pontos na segunda etapa, 1000 pontos na terceira etapa e 1000 pontos na quarta etapa. Então significa que aqui eu tenho uma programação de 4000 pontos. 1000, 2000, 3000, 4000 pontos. A única diferença é que antigamente eu não tinha esse limite. Antigamente era livre. Então eu simplesmente colocava uma distância retração e um fator martingale, tá? O que muda agora é que o meu fator martingale é ligado a cada etapa. Então, nos primeiros 1000 pontos, eu utilizo o fator martingale etapa 1. No segundo 1000 pontos, eu utilizo o fator martingale 1.1. No terceiro 1000 pontos,
que é a terceira etapa, eu utilizo um fator martingale de 1.3. E na minha última etapa, que é a 4, eu utilizo 1.8. Agora, uma coisa que tem que ficar claro para você é que essa distância aqui de pontos é você que decide. Eu posso colocar 1.000 pontos aqui, posso colocar 2.000 pontos aqui, posso colocar 3.000 pontos aqui, tá? Um exemplo. E posso colocar 4.000 pontos aqui, um exemplo. Tá? Então significa que eu vou ter um trajeto a percorrer de 1.000, 2.000, que dá 3, 6, tá? 10.000 pontos. Então aqui eu fiz uma programação de 10.000 pontos. Lembrando que os primeiros 1.000 pontos eu quero o fator martingale de 1.0. E o segundo 1.000 ponto eu quero um fator martingale de 1.1. E o terceiro, né, que seria 3.000 pontos, 1.3. E na quarta etapa, que seria 4.000 pontos, seria um fator martingale de 1.8. Então, assim, essa pontuação é você que decide, tá? Eu fiz alguns testes que é interessante. Você pode colocar 2.000 pontos aqui na frente, tá? Ou até mais, você pode colocar um exemplo aqui, 3.000 pontos aqui na frente. Tá? Você pode colocar 2.000 pontos aqui, você pode colocar 1.000 pontos aqui, você pode colocar 500 pontos aqui, por exemplo. Tá? Você pode fazer isso, é você que decide. E você também pode diminuir a distância retração, tá? Que é a distância entre as ordens. Vamos fazer um teste agora para você entender. Vamos colocar aqui 1.000 aqui, tá? 1.000 aqui. Vou colocar menor, vou colocar para o mercado mostrar e ficar mais fácil, vou colocar 500 pontos aqui e a distância de retração de 100 aqui. Vou colocar aqui o etapa 2, vou colocar aqui mais 500 pontos e uma distância aqui de... vamos colocar aqui de... Isso, 100 aqui, vamos colocar... Pode colocar 100 também, não tem problema. Dessa etapa 3 aqui eu vou colocar 500 pontos, vou colocar 250 pontos, um exemplo. E nessa etapa 4 aqui eu vou colocar 100 pontos. Aí eu vou colocar o fator martingale de 1.0, vou colocar um fator martingale de 1.2, 1.5 e 1.8, ok? Vamos fazer um teste para você ver. Então tá aqui, ó. Vou percorrer na primeira etapa 500 pontos. Na segunda etapa vou percorrer mais 500 pontos. Na terceira etapa vou percorrer mais 500 pontos, porém com novas configurações também. E na etapa 4 vou percorrer 500 pontos seguindo as outras configurações. Ok? Então vamos fazer um teste agora para você ver. Vou colocar no módulo visual e vamos fazer um teste aqui para você sentir o que vai acontecer. Vamos ver aqui. Tá? O robô entrou em ação. Tá? Olha lá, ó. Ele está trabalhando. Está trabalhando, normal. Vamos ver se ele pega um ponto, né? Como ele está na tendência aqui, então significa que ele vai demorar a abrir ordens de retração assim com mais frequência. Mas vamos ver aqui agora. Tá abrindo. Outra coisa, se você olhar aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Veja que o nome, o comentário fica E01 Scalping. Tá vendo lá, ó? Ó lá. Aqui já nada 2. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós já passamos de 500 pontos. Olha lá, ó. Deu 500 pontos. Então já entrou no 2. Ok? Por que ele não abriu mais ordem? Justamente porque ele está abrindo ordem somente no novo candle. Tá? Sempre no novo candle. Repare que é sempre na abertura de um novo candle. Por isso que ele abriu não respeitando exatamente os 100 pontos, tá? Por isso, tá? Depois eu vou mostrar como que se procede desabilitando o parâmetro abrir somente na abertura de um novo candle. Vamos deixar ele trabalhar. Vamos ver se ele vai cair mais para abrir mais ordem. Eu quero que abra, vamos ver. Não deu, mas vamos ver aqui qual ordem que ele chegou a abrir. Ó, chegou a abrir até o estágio 3, tá vendo? O estágio 3, ele não aumentou as ordens, por quê? Porque o fator martingale ainda, por mais que ele esteja 1.3 ou 1.4, ele sempre baseia-se nas ordens que já estão abertas, ok? Então vamos lá, vamos pegar o período maior agora. Vamos fazer uma nova configuração para ficar mais fácil de você visualizar. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui o seguinte, vamos colocar o padrão
Tá, vou colocar uma distância de retração aqui de 0, por exemplo, tá? E vou pegar e fazer o seguinte, deixa eu operar somente venda, somente compra, tá? Para quê? Porque eu quero forçar a barra, tá? Eu quero... Ah, e outra coisa, vamos desmarcar aqui o parâmetro abrir ordem somente no novo candle, tá? Por quê? Aqui, ó. Vamos colocar ele falso. Por quê? Porque eu quero que ele abra seguindo o limite que nós estipulamos, que é 100. Então ele vai abrir a cada 100 ordens, a cada 100 pontos. Vamos clicar em iniciar para você ver. Tá? A vantagem é que agora você tem mais flexibilidade e com isso facilita a nossa criação de setups. Tá? Vamos ver, é isso mesmo. Eu quero que abra muita ordem aqui para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá, começou a aumentar os volumes, tá vendo? Qual que é a vantagem? Tá? Eu vou mostrar uma coisa bem legal para você agora. É isso aqui que eu quero que você enxergue. Tá? Aqui, ó. O que eu quero que você enxergue, tá? É isso aqui, ó. É justamente aqui, ó, a abertura das ordens. Ele começou com ordem de 0.01, 0.01, 0.01, tá vendo? E foi passando os estágios, tá? Aqui, ó. E1, olha lá, ó, E01, E01. E aqui ele já entrou no 2, no 2, no 2, e aqui no 2, no 2, e agora no 3. Tá vendo lá? E03, tá vendo? E conforme ele vai passando, ele vai aumentando o martingale com base na sua configuração aqui, ó. Com base na sua configuração. Isso aqui é importante aqui, ó. Você chegou aqui e falou, ó. No primeiro estágio eu quero 1.0, no segundo 1.2, no terceiro 1.5 e no quarto 1.8, tá? Foi o que você colocou. Vamos colocar um saldo maior aqui de 10 mil dólares para o robô passar, porque isso aqui é um teste que estamos fazendo. Então também nós temos que ter a consciência que durante um teste não adianta pegar uma conta de 500 dólares e querer forçar a barra. Então eu vou mostrar para você agora direitinho o que ele está fazendo, tá? Vamos lá. Isso é importante para você ver, porque você, com essa nova configuração, você tem possibilidades, dependendo do capital que você tem, de ganhar bastante dinheiro com ele, tá? E também você tem sempre que fazer backtest para manter, né, o nível conservador ativo. Olha lá, vamos ver, tá vendo? Ela tá abrindo, ó. Tá, mas vamos fazer o seguinte, não é isso. Vamos desmarcar aqui, ó, o lote dinâmico, porque ele está forçando. Vamos colocar falso. Eu quero que ele abra com 0.01. Ok. Tá? Para quê? Para que você veja a expansão, tá? Quando que ele começa a aumentar mesmo as ordens, tá? Então agora o robô está trabalhando. Deixa ele trabalhar quietinho, tá abrindo lote 0.01, beleza. É isso aí que eu quero, tá? Independente do seu saldo que você tem na conta. A única vantagem dessa configuração é que você pode trabalhar períodos maiores, por exemplo, pontuação. Eu posso trabalhar assim 2.000 pontos primeiro sem aumentar lote, tá? Sem aumentar nada. E depois dos 2.000 pontos você começa a aumentar. E na hora que você chegar, um exemplo, lá em 3, 4 mil pontos, aí sim você vai ver que a coisa começa a andar. Tá vendo? Não adianta, essa configuração aqui ela é muito pesada. Mesmo que a gente começou com 0.01, ela veio aumentando muito rápido. Então o que a gente faz? A gente chega aqui e fala assim, ó. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Eu quero que nesses 500 pontos aqui, eu seja, vamos supor que nesses 1.000 pontos, tá? Eu quero 10 ordens, depois nesses 1.000 pontos aqui, eu quero essas ordens aqui. Vamos mudar aqui, ó, 1.000, 1.000, 500 e 500, ok? Você vai ver que já muda o comportamento. Tá? Por quê? Isso aqui é um exemplo que você vai começar a fazer testes e você vai ver que não vai passar no backtest. Por quê? Porque você está entrando pesado. Então você precisa calibrar para que você passe daquela situação. Tá? Então você precisa ajustar a distância retração com o fator martingale. Tá? Lembre que cada etapa agora tem o seu fator martingale. Tá? Isso é importante. Então com isso você vai possibilitar trabalhar mais distância. Olha aí, ó, que legal. Passou, tá vendo? Por mais que eu entrei pesado, tá? Por mais que eu entrei pesado, você vai ver aqui, ó, que eu saí da situação. E a minha maior ordem foi 0.81.
Tá vendo? Tudo é calibrando. Então, se você ver no exemplo aqui que a gente tentou no início, não deu certo. Esse aqui não conta porque ele abriu muito espaçado, mas já nesse aqui não deu certo, nesse aqui também não, nesse aqui também não, e nesse agora aqui ele passou. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo sem aumentar a ordem. Olha lá, ó, eu fui começar a aumentar a ordem somente aqui, ó, na ordem 22 aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver agora aqui. 12, 13. Eu abri 13 ordens primeiro. Foram 13 ordens abertas primeiro antes de aumentar um volume, tá? E depois eu comecei a aumentar. Mas mesmo depois que eu aumentei, ainda eu passei pela etapa 2. Deixa eu ver onde entrou a etapa 3 aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda é. Aqui é a etapa 2. Você vê, eu terminei a etapa 2 abrindo 0.05. Depois que eu entrei na etapa 3 é que eu comecei a aumentar. E quando ele chegou na etapa 4 é que ele aumentou bastante. Mas se você reparar aqui, ó, foi uma queda de quase 3.000 pontos. Olha lá, dá uma olhada lá, 2.800 e tantos pontos, tá? Que são 289 pips. E fechou as ordens com poucos pips, tá vendo aqui, ó? Com 53 pips, que seria 531 pontos. Então assim, ele suportou uma queda grande, tá? Suportou uma queda grande, tá? E resolveu as ordens de forma simples. Você quer ver melhorar ainda? Vamos ver aqui, parar, vamos ver o rebaixamento. 10% de rebaixamento. Agora você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Você pega aqui e fala, não, então eu quero manter isso aqui em 1.1, né? E esse aqui em 1.3, por exemplo. Vamos fazer um teste agora. Vamos ver o que vai acontecer, se vai melhorar ou se vai atrapalhar. Tá? Porque muda, né? Porque quando você muda o fator martingale das etapas, interfere totalmente no resultado, tá? A vantagem é o seguinte, o que você tem que fazer? Uma dica muito boa é faça primeiro uma medida de como que tá o nível, né, das quedas. Vamos aqui ver aqui o que aconteceu, tá? Olha, o lucro diminuiu, 184. Mas a maior ordem aberta foi 0.26, tá? E ele conseguiu fechar com quantos pontos? Ele gastou mais, ele gastou 85 pips, tá? Ele gastou mais. Então significa que quanto maior a ordem aqui embaixo, mais seguro é. Só que o que você tem que medir sempre, tá? Eu falo para todo mundo analise o mercado como um todo. Veja como é que tá as quedas e as altas, tá? A nível de ponto. Quando eu falo as quedas e as altas é o seguinte, se você pegar aqui, ó, lá de cima até aqui embaixo, o mercado caiu 2.900 pontos, tá? Antes de uma retração que seja possível de fechar as ordens. Então ele caiu isso. Então o segredo desse tipo de robô, eu falo para todo mundo, é trabalhar sempre de forma segura, tá? Sempre pensando no número de pontos que o meu sistema suporta de uma eventual queda brusca ou uma alta brusca, né? Porque quando eu falo queda brusca é o seguinte, é quando o sistema cai aqui, um exemplo, 5.000 pontos, 6.000 pontos de uma vez só, tá? Em poucos dias, em poucas horas. Então, se o seu sistema está preparado para isso, você vai passar tranquilamente. Vamos parar aqui para você ver. Parei, vamos ver o rebaixamento. O rebaixamento caiu pela metade, tá? Então é o que eu falo, o lucro anda junto com o rebaixamento, tá? E claro, existem outras configurações. Nessa versão nova aqui também, você tem também o que? Você já está vendo aqui, fator martingale, que cada fator martingale, ó, fator martingale etapa 1, ele é ligado diretamente à etapa 1, tá? Que é percorrer a distância máxima, por exemplo. Quantos pontos eu quero percorrer na distância 1? Ah, eu quero 1.000 pontos. Qual a distância de ordens de retração da etapa 1? 100 pontos. Qual a distância ordem tendência etapa 1? 1.000 pontos. O que é isso aqui, tá? Na etapa 1 de distância, ordem, tendência. Distância, ordem, tendência é isso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma configuração no nível 4, tá? Onde eu vou colocar aqui, ó, a cada 30 pontos, tá? Vamos colocar isso aqui para você ver, tá? Vou colocar na etapa 4 porque eu quero que a etapa 4 entre em ação isso aqui. Vou clicar em OK e vou clicar em iniciar, tá? Vou pausar aqui porque eu quero que o sistema já
Deixa eu ver aqui se ele vai pensar ou não. Isso, ó. Deixa o MetaTrader pensar primeiro antes da gente colocar para rodar. Porque eu quero mostrar para você a diferença que faz isso. Tá? Na versão anterior aqui, que é no teste anterior, veja que ele só abriu na retração. Agora eu ativei para abrir na tendência. Então ele vai chegar nesse ponto aqui e vai começar a abrir ordem também. Tá? Então você vai ver a diferença aqui. Ó. Vamos clicar em iniciar aqui para você ver. Tá? E aquela distância ordem tendência tem em todas as etapas também. Tá? Na etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Tá? Eu estou testando agora somente a etapa 4, porque eu quero pegar lá no fundinho, tá? Lá no fundo da etapa 4 e começar a abrir no sentido da tendência. Tá? Para você ver. Deixa eu ver aqui qual foi no dia 4, né? Então tá, vamos ver. Deixa eu trabalhar o robô. Ah lá, olha aqui, é isso aqui que eu quero mostrar para você, ó. O que ele fez aqui, ó? A cada 30 pontos na tendência ele está abrindo, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu aqui, ó? Desse aqui ele abriu só na retração, mas como ele começou a voltar, ele começou a abrir na tendência também. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, ele está abrindo mais ordem. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, viu a diferença? Isso é a diferença. Então por quê? Porque ele abriu na retração até um ponto, mas depois ele começou a abrir na tendência. E se você reparar aqui, ó, ele fechou com 221 pontos, que seria 22 pip. Entendeu? Essa é a diferença, tá? Então você também tem a possibilidade de chegar a um determinado nível e forçar para que ele tente resolver mais rápido, tá? Veja que nesse caso aqui, ó, vamos minimizar para você ver. Ele abriu aqui também, ele suportou a queda de 2.000 e tantos pontos, aqui ó, 2.800, quase 2.900 pontos, tá? E o que ele fez? Ele começou a abrir ordem da tendência, com isso fortalecendo essa parte do módulo 4 aqui, da etapa 4 e fechando as ordens mais rapidamente. Por que ele fez isso? Porque eu configurei lá a distância ordem tendência da etapa 4, tá? Eu coloquei 30 pontos. Olha a diferença, aqui ele gastou 82 pips, que seria 824 pontos, tá? Enquanto aqui ele gastou 22 pips, tá? Uma coisa importante que você tem que ter em mente é isso. O quanto ele precisa para andar para resolver. Porque andar 22 pips é simples, mas andar 84 pips é um pouco mais complicado. Então você tem que medir isso também, tá? Vamos parar por aqui, vamos ver o rebaixamento. O rebaixamento subiu, foi para 12, mas o lucro triplicou. Né? Enquanto esse teste anterior aqui deu 180 de lucro, esse aqui deu 633, tá? Se você pegar aqui agora aqui, tá? Olha lá, ó. Vamos fazer o teste aqui, 633 dividido por 180, foi 3 vezes a mais, quase 4 vezes, 3 vezes e meia, tá? Então, e outra, e o rebaixamento aumentou, só dobrou, mas não triplicou. Tá? Então tem que testar situações para ver. E ele só fez essa situação aqui porque nós pegamos aqui agora e configuramos aqui ó, no nível 4, que é a etapa 4, percorrer máximos de ponto de 500 pontos. Nós colocamos a distância de retração de 100 e uma distância na tendência de 30. Por isso ele abriu aquelas ordens lá. Tá? Senão ele não abriria. Tá? E você pode fazer essas configurações em qualquer um dos níveis, ok? É isso que você tem que entender, tá certo? Ah, mas eu posso configurar o sistema para trabalhar somente 2 níveis? Claro que pode, você pode chegar aqui e falar assim, ó, meu primeiro nível é até 2.000 pontos e o meu terceiro nível é até 5.000 pontos, por exemplo. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer. Aí você tem que lembrar, você está falando de 7.000 pontos. Então aqui, ó, 2.000 pontos na primeira etapa e 5.000 pontos na segunda etapa. Aí você chega aqui e fala assim, então tá, primeira etapa minha, não vou usar fator martingale, vai ser 1. Mas na minha etapa 2 eu vou usar 1.5, por exemplo. Tá? Você pode fazer isso. Vamos ver o comportamento, o que acontece? Vamos ver. Vamos iniciar o teste. Tudo isso é teste que você tem que fazer para você ver. E esse teste de fator martingale e distância de retração, nada melhor do que você pegar pontos. Você não precisa colocar um backtest inteiro para fazer. Você pode pegar pontos onde existe uma queda muito forte e uma alta muito forte. Tá?
Vamos analisar o que vai acontecer agora. Deixa o MetaTrader pensar um pouco. E ele está trabalhando. Ó. Deixa ele trabalhar tudo direitinho, do jeito que precisa. Tá? Essa é a vantagem dessa versão em relação à versão passada. Porque quando você trabalha somente com um único fator martingale e uma única distância de retração, você fica um pouco limitado. Porque tem horas que não é legal você trabalhar com fator martingale forte. Tá? Tem hora que você precisa trabalhar com fator martingale mais leve, por exemplo, sem fator martingale às vezes, trabalhar com 1.0. Deixa para entrar em ação o fator martingale quando o mercado já tiver andado alguns 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Isso é uma vantagem, tá? Isso dá toda a diferença, tá vendo? Aqui, ó, presta atenção para você ver. Primeiro ele andou os seus 2.000 pontos, aqui, ó. Ele andou até aqui assim mais ou menos, ó, para depois começar a entrar em atividade, tá vendo lá, ó? Ó, até aqui, ó, até a ordem 30 não aumentou nada, tá? Etapa 1 aqui, ó, até a ordem 29 foi etapa 1, depois na etapa 2 entrou e ele tá trabalhando aqui, ó, na etapa 2 aqui, tá? E ele vai ficar na etapa 2, porque não tem o que fazer, ele vai ficar aqui na etapa 2 até tentar resolver essa situação, tá? Eu só não sei se ele vai resolver, vamos ver? Deixa ele trabalhar. Vamos ver o que ele vai fazer. Resolveu, tá vendo? Agora, ele gastou quantos pontos para resolver? Ele gastou 78 pips, que seria 780 pontos, tá? Mas ele usou no máximo o etapa 2, lá. Veja lá no comentário lá, ó, E_02_scalp, tá? É isso que diferencia, ok? E se você parar o teste aqui agora, quanto que foi o rebaixamento? 5,89, então já melhorou. Então, essa é uma vantagem muito boa. Você tem condições de trabalhar primeiro sem fator martingale nenhum e depois você vai aumentando, como também você pode fazer testes, né? Claro, você pode fazer testes utilizando o fator martingale maior no início e menor no final, mas aí você que tem que fazer o teste para testar. O segredo é esse tipo de configuração aqui que nós vimos aqui hoje, que é martingale etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. E tudo referente à distância retração e distância ordem tendência das etapas 1, 2, 3 e 4 é o que nós vimos aqui agora. Tá? O importante é... outra coisa interessante, eu esqueci de falar, mas para esse parâmetro distância, ordem, tendência 1, 2, 3 e 4, tá vendo aqui, ó, distância, ordem, tendência E1, E2, E3 e E4, para ele funcionar, o modo ordem, tendência tem que estar como true, só isso, tá? Deixou como true, tá? Deixou assim, ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, assim, o conselho que eu deixo para vocês tá? Faça teste em situações de queda, né? O segredo desse robô aqui é você pegar quedas ou altas de 2, 3, 4, 5 mil pontos que seja, não interessa. Pega o máximo de pontos que você achar e passe por aquela situação. Se você passar por aquela situação, com certeza o robô passa por outras, tá? Então, assim, fica a dica, tá? Neste vídeo aqui hoje era justamente para isso, a mostrar e apresentar para vocês as melhorias. Antes você tinha somente um fator martingale e uma distância de retração. Hoje não. Hoje você tem 4 possibilidades, que eu considero como etapas, tá? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. E o que vai dizer cada etapa é a quantidade de ponto que você quer percorrer cada etapa. E esse parâmetro é aqui, ó. Etapa 1, eu quero percorrer 2.000 pontos, ou 1.000, o tanto que você decidir. Etapa 2, eu quero percorrer 5.000 pontos, tá? Ou 2.000 ou 3.000, que seja. Etapa 3 e etapa 4 também. Sempre lembrando, os pontos, tá? Esse aqui, ó. Etapa 1, percorrer máximo de pontos, 2.000. Então significa que na etapa 1 eu vou percorrer até 2.000 pontos. Na etapa 2 eu vou percorrer mais 5.000 pontos, tá? Significa que depois da etapa 1, que eu já percorri 2.000 pontos, eu vou percorrer 5.000 pontos na etapa 2. Tá? Desde quando eu começo a etapa 2 até terminar ela, então tem que dar 5.000 pontos.
Etapa 3, eu quero percorrer 500 pontos na etapa 3. Então, para eu percorrer os 500 pontos da etapa 3, eu já percorri 2.000 pontos na etapa 1, 5.000 pontos na etapa 2 e agora eu vou percorrer 500 pontos na etapa 3. E para eu percorrer a etapa 4, que é 500 pontos, então eu tenho que ter percorrido etapa 1 de 2.000 pontos, etapa 2 de 5.000 pontos, etapa 3 de 500 pontos e etapa 4 que vai dar 500 pontos. Com isso, é um saldo de 2.000 mais 5.000, 7.000, 7.500, 8.000 pontos. Então aqui, nesse caso aqui, eu fiz um planejamento de 8.000 pontos, tá? Então, espero que tenham gostado dessa aula, tá? Porque é uma melhoria muito boa, tá? Com esse tipo de configuração, tá? E lembrando que a partir dessa versão eu vou liberar vários setups pré-configurados para vocês, tá? Então, assim, fica a dica para vocês ir fazendo o teste, tá? Já vimos nas outras aulas sobre Magic Number, já vimos sobre o modo de negociação, tá? E agora vimos sobre fator martingale por etapas, que é o que nós criamos aqui agora, e tudo sobre distância retração e distância ordem tendência, tá certo? Então vamos ficando por aqui. Peço que façam teste, tá? E mais teste. E veja que as melhorias que você pode ter com essas novas configurações. Tá certo? Então vamos ficando por aqui e espero que tenham gostado. Até mais. Um abraço.